Olá pessoal, nesse vídeo eu vou tirar algumas dúvidas quanto à faixa da esquerda em relação à velocidade, tráfego, passagem, ultrapassagem. É um vídeo que não vai ficar tão pequeno assim, tá? Mas é porque eu vou explicar tudo bem detalhadinho. Tá? E muitos acreditam que tem um pleno direito de vir atrás, ficar piscando e sem se importar com as outras regras, velocidade principalmente. Aí cola ali atrás do cara e fica tá, plec, 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 piscando e o cara que está às vezes na faixa da esquerda tem que sair. Aí o que eles pensam assim, até circula pelas redes sociais, aquela campanha assim, o pessoal se esforça naquela campanha, sai da frente porque eu quero andar acima do limite, mas tem o direito de passar e você vai ser multado se não sair. E você vai ter que atorar meu farol piscando porque eu tenho o direito de fazer isso. Vamos ver se tem mesmo isso aí. Muitos acreditam até que a faixa da esquerda é só para ultrapassar. Tá? Até aquele apresentador de TV, piloto de teste, acho que ele trabalha na Globo, é César Ognani. Uma vez ele falou uma coisa num dos vídeos dele que deu a entender isso aí, que a faixa da esquerda seria só para ultrapassagem, mas aí como deu problema, o pessoal chiou, ele corrigiu depois num outro vídeo. Tá? Eu vou até deixar, ver se eu deixo os links dos vídeos dele aí na descrição. Tá? Ele enfatizou bastante o artigo 30, que fala da obrigação que a pessoa tem que dar a passagem e tal, mas os vídeos são Boletim Diário número 15, de 15 de julho de 2019, e é um que ele começa falando assim, vamos polemizar? Aí ele fala bastante sobre isso aí, fala do artigo 30, aí depois o boletim número 17, 2 dias depois, aí ele falou, deu treta porque não é bem assim, aí ele explicou, tá? Porque ele falou de um jeito que parecia que ele falou uma coisa, aí ele explicou, não foi isso que eu quis dizer, aí explicou de novo, deu as recomendações dele e tal coisa, mas ele não abordou todo o assunto, e aqui eu vou abordar todo o assunto. Para começar, vamos tirar logo essa dúvida quanto à faixa da esquerda de uma vez por todas. Porque não, a lei brasileira não diz que a faixa da esquerda é destinada só para ultrapassagem, tá? Nós vamos basear aqui tudo no Código de Trânsito Brasileiro, tá? A Lei 95, 9.503 de 97, tá? Vamos basear tudo aqui. Muitos afirmam que a faixa da esquerda é só para ultrapassagem, muitos pensam isso, muitos acreditam nisso. Mas vamos lá no artigo 29 ver o que o artigo 29 diz pra gente, tá? Eu vou mostrar aqui no próprio site, está no site do Planalto do Governo, tá? E tem a lei aqui toda atualizada, com os artigos que foram revogados, eles estão riscados, o novo texto, tal, tudo bonitinho aqui. Vamos lá, artigo 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas. Aí a primeira coisa aqui, 1, tá? Aqui ele diz assim, a circulação far-se-á pelo lado direito da via, admitindo-se as exceções devidamente sinalizadas. Isso aqui pode confundir, tá, gente? Para que não haja confusão, vamos esclarecer logo esse inciso número 1 aqui. Isso aqui serve para definir mão e contramão. Tá? Nas estradas brasileiras, nas vias brasileiras, a gente fica do lado direito. Tá? A gente não é igual ao Japão, igual à Inglaterra, que se dirige do lado esquerdo. Tá? Então, esse inciso 1 do artigo 29 é para isso. Não quer dizer que a pessoa tem que ficar na faixa da direita. Tá? O mais importante está aqui, inciso 4. Tá? Quando uma pista de rolamento comportar várias faixas de circulação no mesmo sentido, são as da direita destinadas a deslocamento de veículos mais lentos e de maior porte, caminhão e ônibus. Tá? Quando não houver faixa especial a eles destinada, e as da esquerda destinadas à ultrapassagem e ao deslocamento de veículos de maior velocidade. Tá ok? Não é só ultrapassagem, são as duas coisas, é o tráfego do veículo de maior velocidade. Nós já vamos falar, esmiuçar isso aqui, mas antes eu quero aproveitar e citar aqui outras disposições do Código de Trânsito, que aqui no mesmo artigo, inciso 9, tá? E inciso 10, tá? E também inciso 11, tá? Ela fala mais sobre ultrapassagem, inclusive aborda aqui as obrigações de quem está ultrapassando.
é importante aqui. Essa pessoa que gosta de vir piscando atrás dos outros, é bom que ela tenha ciência de tudo isso aqui. E também nós temos aqui algumas disposições importantes no artigo 32 e no artigo 33. Tá? Basicamente, o inciso 9, ela fala sobre o geral da ultrapassagem. O inciso 10 diz o que se deve fazer antes de começar a ultrapassagem. E o inciso 11, o que se deve fazer durante a ultrapassagem, que é dar seta, observar se ninguém está passando, se o carro da frente também não vai passar outro, e essas coisas assim. E o artigo 32 e 33, falando aqui de situações em que não se pode fazer ultrapassagem, por exemplo, próximo a interseções, se não tiver visibilidade suficiente e tal. Cada um deve ler isso aqui, é importante, tá? Então, voltando, ou seja, o uso da faixa de esquerda não é, como muitos tentam convencer, exclusividade para ultrapassagem. Muito menos é uma concessão ou jeitinho ficar trafegando por ela. É pleno direito de uso da faixa. Né? Você pode trafegar pela faixa da esquerda sim, só tem que prestar atenção quem vem atrás. Porque também existe a obrigação em ceder a passagem caso outro veículo em maior velocidade se aproxime, inclusive com enquadramento para essa desobediência. Tá? E isso vale mesmo para você estar ali na rodovia, velocidade máxima 110, você está na faixa de esquerda, a 110, se vier alguém a 120, 130, você tem que ceder a passagem para ele, mesmo sabendo que ele está infringindo a lei, tá? Ele está cometendo uma infração por excesso de velocidade, mas você tem que dar passagem para ele assim. Então agora vamos raciocinar aqui uma pergunta muito básica. Né? Qual é o veículo de maior velocidade de uma via? Legalmente, é aquele que trafega no limite máximo da velocidade da via. Por exemplo, como eu falei da rodovia, se o padrão é 110, ou tem uma sinalização lá dizendo que a velocidade é essa, quem estiver essa velocidade é o veículo mais rápido da via, legalmente. Se alguém se aproximar desse veículo, obviamente estará acima do limite. Foi o que eu falei. Cometendo uma infração. Simples assim. Mas, mesmo assim, quem estiver na velocidade certa, ali na faixa da esquerda, tem a obrigação de ceder a passagem. Tá? Tem a obrigação de ceder a passagem. Tá? E também será infrator se não fizer, não ceder a passagem. Tá? Passagem. Vocês estão observando que eu estou enfatizando a palavra passagem? Pois é. Isso é porque existe muita interpretação errada na lei, porque existe uma diferença crucial que deve ser considerada aqui. O próprio CTB esclarece isso lá no anexo 1, que tem os conceitos e definições. Vamos lá no final dessa lei, a gente vai encontrar o anexo. Tá? Aqui, anexo 1, conceitos e definições. Vamos ver 3 que vão ser bem importantes aqui. Tá? Passagem por outro veículo. Movimento de passagem à frente do outro veículo que se desloca no mesmo sentido, em menor velocidade, mas em faixas distintas da via. Ou seja, você vem pela faixa da esquerda, o outro veículo está na faixa da direita, e você, mais rápido, passa por ele. Ou mesmo se você estiver na faixa da direita e ele estiver na faixa da esquerda, você vem mais rápido, você passa por ele. Isso aí é um movimento denominado passagem por outro veículo. Tá? Importante aqui que a gente vai precisar transposição de faixas. Passagem de um veículo de uma faixa demarcada para outra. Você está na faixa da direita, liga a seta, vai para a faixa da esquerda, ou vice-versa. É isso. Tá? E agora, ultrapassagem, movimento de passar à frente de outro veículo que se desloca no mesmo sentido, em velocidade menor e na mesma faixa de tráfego, necessitando sair e retornar à faixa de origem. Ou seja, você está na faixa da direita e o outro indivíduo também. Aí você joga para a faixa da esquerda, passa por ele e joga para a faixa da direita. Isso é uma ultrapassagem. Tá? Ou seja, a ultrapassagem é uma transposição de faixa seguida de uma passagem por outro veículo e uma nova transposição de faixa. Se não houver o pacote completo, não se caracteriza a ultrapassagem. Eu fiz um vídeo mostrando a diferença, vou deixar o link também na descrição. É até um que eu estou jogando, é um jogo de carrinho, e eu fico brincando no joguinho e mostrando vários movimentos que são diferenciando passagem
da ultrapassagem. E vou mostrar também aqui, esse vídeo é um exemplo de uma ultrapassagem, por sinal, muito bem feita. Eu espero os carros no sentido passarem. Aí, transposição de faixa, passagem e nova transposição de faixa. Tá? Isso caracteriza uma ultrapassagem. Podemos até afirmar, com base no raciocínio lógico, que toda ultrapassagem implica em passagem. Ou seja, tudo que acontecer numa passagem tem que acontecer também numa ultrapassagem. Já o contrário não é verdade. Nem tudo que acontece numa ultrapassagem tem que acontecer na passagem, pois nem toda passagem advém de uma ultrapassagem. Por exemplo, se você vai fazer uma ultrapassagem, você tem que ligar a seta para transpor a faixa. Na passagem simples, não necessariamente, porque você já está numa faixa, você não está fazendo transposição de faixa, ok? Agora, o cuidado que você tem que tomar ao fazer uma passagem, você vai ter que tomar quando estiver fazendo uma ultrapassagem, porque durante a ultrapassagem, um dos componentes da ultrapassagem é a passagem propriamente dita, ok? Essa diferenciação tem que ficar muito bem na mente para a gente entender tudo. Vamos lá agora ao artigo 30, que é o artigo que o pessoal tanto se prende para falar dessa condição aí, dessa situação de que o condutor tem que ceder a passagem, tá? É inclusive o artigo que é tão enfatizado pelo César nos vídeos dele. Todo condutor, ao perceber que o outro tem o propósito de ultrapassá-lo, deverá. Aí tem dois incisos aqui. São duas situações distintas. Se estiver circulando pela faixa da esquerda, deslocar-se para a faixa da direita sem acelerar a marcha. Ou seja, não é para o cara ir para a faixa da direita e dar aquela, o pessoal chama de estilingada. O cara acelera como se parece que quisesse provar, esse cara não vai conseguir me passar. Aí vai para a faixa da direita, mas acelera, vai embora. Tá? Sem acelerar, ele vai para a faixa da direita, tá? E de preferência até tira um pouquinho o pé para facilitar. E se estiver circulando pelas demais faixas, manter-se naquela que está circulando sem acelerar a marcha. Por exemplo, ele está na faixa do meio. A via tem 3 faixas. Aí vem o outro indivíduo pela faixa do meio, ele percebe que o indivíduo vai passar por ele, vai ultrapassar, na verdade. Ele se mantém na faixa do meio, o indivíduo joga para a faixa da esquerda, passa por ele e joga para a faixa do meio de novo. Simples assim. E ele, sendo ultrapassado, não acelera a marcha. O importante é isso. Né? Certo? Na verdade, aí tem um parágrafo único aqui que diz aqui, os veículos mais lentos, isso aqui é uma condição de mão dupla, tá? Os veículos lentos tem que deixar espaço entre eles para que os carros menores, mais rápidos, venham ultrapassando um a um e possam intercalar. Tá? Mas o importante aqui é sem acelerar a marcha. E isso vale tanto para passagem também, passagem simples. Tá? É até interessante, né? O CTB, do jeito que coloca aqui, diz que o condutor tem que estar atento e sair da frente só se o outro tem o propósito de ultrapassar. Quanto ao inciso 2, não há dúvidas, porque é o caso que o veículo vem atrás e se aproxima. Tá? Já o inciso 1 parece confuso, pois o veículo vem atrás não tem como ultrapassar, já que os dois estão na esquerda. Né? Então o veículo da frente está no meio do caminho, né? E seria uma passagem, ele tem que abrir para a faixa da direita e ceder uma passagem. Eu até pensei que uma situação de possível ultrapassagem seria a pista com 2 faixas, tá? Tendo 2 veículos lado a lado, né? Esses 2 à frente, aí um terceiro se aproxima, né? Digamos, na faixa mais à direita, ele se aproxima dos 2, e nesse caso o veículo que está na faixa da esquerda tem que observar isso e ir para a faixa da direita, seja atrás ou seja à frente do veículo que está ao lado dele, tá? Conforme a situação, para suprir isso aqui que está no inciso 1. Tá? Eu acredito que aqui o ideal seria colocar a palavra passagem e não ultrapassagem, porque a passagem já implica na ultrapassagem, né? Quer dizer, a ultrapassagem implica na passagem. Então, quando você disser passagem, né, tudo que acontecer para passagem vai ter que acontecer para ultrapassagem. Ou então ele poderia botar aqui com o propósito de passá-lo ou ultrapassá-lo, que aí já ficaria bem claro, não teria dúvida alguma, tá? Mas somente a palavra passagem seria suficiente, né? Como vimos, né, a ultrapassagem se compõe das 2 transposições e a passagem.
De qualquer forma, ainda que se possa argumentar que o CTB não obriga, a obrigação moral existe em qualquer caso. Você fala assim, ah não, está escrito que eu sou obrigado a dar só a ultrapassagem, só sair da frente no caso de ultrapassagem. Mas é obrigação moral, tu está na frente, não importa se o outro indivíduo está correndo demais, é obrigação moral. Dá passagem em qualquer caso. Agora vamos ver o que o CTB diz para quem não sai da frente, né, e está no artigo 198, tá? É uma infração que está definida lá com a penalidade, tudo certinho. Se o cara está na frente, né, nós já vimos o que ele tem que fazer. Se ele não sai, vamos ver o que tem que acontecer aqui com ele. Tá? Artigo 198. Deixar de dar passagem pela esquerda quando solicitado. Tá? Aqui, nesse caso, foi usada a palavra passagem de forma muito mais acertada, porque, como já estamos enfatizando aqui, a ultrapassagem inclui a passagem. Então, se na verdade o condutor que vem atrás quer fazer uma ultrapassagem, ele no meio da manobra ele vai fazer a passagem. Então, o artigo 98 foi bem acertado porque aqui engloba tudo. Tá? Deixou de dar passagem ou ultrapassagem, não importa, tá? Vai incorrer em infração média com penalidade, uma multa referente à infração média. Tá? Então, até aí tudo bem. É interessante salientar também que essa infração aqui existe, né, e não só para o caso do cara que vem atrás piscando, não, tá? É qualquer tipo de solicitação, tá? Que pode ser, por exemplo, buzinas ou sirene, tá? Buzina quando for permitido. Nós vamos ver isso aí também. Vamos analisar como é que ocorre essa solicitação. Uma coisa já é óbvia, algum tipo de sinalização que indique precedência ou prioridade já tem amparo suficiente para exceder uma mera solicitação. Então é como se o cara solicitasse com urgência, com imperatividade. Né? É a sirene, tá? A sirene do carro de emergência, da ambulância, do bombeiro. Então você viu a sirene, você sai da frente. Tá? Agora vamos ver as solicitações comuns. Como são feitas as solicitações comuns? Vamos ver primeiro o caso da buzina. Pode ser buzina ou sinal de luz. Tá? Vamos ver primeiro o caso da buzina, cujo amparo está no artigo 41. 41. Tá? Vamos primeiro nele aqui porque fica mais fácil. O condutor de veículo poderá fazer uso da buzina desde que toque breve nas seguintes situações: para fazer advertências necessárias para evitar acidentes, ou fora das áreas urbanas, quando for conveniente advertir a um condutor que tem um propósito de ultrapassá-lo. Essa advertência também pode ser considerada a própria solicitação. Tá? Ou seja, e não pode ser no meio do trânsito da cidade, está bem claro aqui. Em áreas urbanas, fora das áreas urbanas. Tá? Então tem que ser na rodovia, você pode. Você está ali atrás do cara, dá aquela buzinadinha, né, e dizer que ó, tô passando, tô ultrapassando você, tá? Ultrapassagem. Aqui tá bem claro, é ultrapassagem. Não está dizendo que ele pode fazer isso numa passagem, tá ok? É só no caso de ultrapassagem. E nós já vamos entender por quê que aqui nesse caso essa restrição está muito bem acertada, tá? E existe também, caso a pessoa use a buzina de forma errada, em desacordo, também tem no artigo 227, tá? Eu estou passando mais rápido a parte da buzina porque a parte da buzina não é o escopo principal desse vídeo. Mas o artigo 227 define a infração. Usar a buzina, tá? Aí tem aqui, ó. Em situação que não é simples de um toque breve para advertência de pedestre ou condutor de outro veículo, e outras situações aqui, prolongada, locais proibidos, durante a noite, em frequência em desacordo, mas o principal inciso é esse aqui, tá? Que é, se não for para fazer uma advertência, como está definido lá no artigo 41, tá? Pode ser multado também, infração leve, multa, tá? Agora vamos ver a situação do farol. Mas, relembrando que a buzina ela pode ser usada só em caso de ultrapassagem. Tá? E eu vou explicar depois porquê. Vai valer tanto para a buzina quanto para o farol. Tá? É bem restrita mesmo. Tá? Já vimos que a buzina não é o elemento ideal para isso. Agora, quanto ao cara que pisca, o que diz a lei?
Agora, isso aí já está no artigo 40. Vamos lá no artigo 40, vamos ver o que está escrito o artigo 40, que ele define todo o uso de luzes do veículo. O uso das luzes do veículo obedecerá às seguintes determinações. Fala aqui de farol, de seta, de luz de posição, que é aquela lanterninha, e tudo mais. Tá? O importante aqui está no inciso 3. A troca de luz baixa e alta, ou seja, farol alto e baixo, de forma intermitente e por curto período de tempo, ou seja, algumas piscadinhas, tic, 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 tic. Não é o cara vir lá a 3 km de distância durante vários minutos piscando o farol que nem um louco. Tá? É bem troca de luz baixa e alta de forma intermitente por curto período de tempo. Curto período de tempo. Com o objetivo de advertir outros motoristas, só poderá ser utilizada para indicar a intenção de ultrapassar o veículo que segue à frente ou para indicar a existência de risco à segurança para os veículos que circulam em sentido contrário. A regra é clara. Pode piscar o farol somente para indicar que quer ultrapassar, ou seja, fazer uma passagem com necessidade de troca de faixa. Somente. A lei não permite piscar o farol para indicar a passagem. Só ultrapassagem. E claro, a infração está definida, nesse caso aqui é no artigo 251. Vamos lá ler o que está escrito no artigo 251. Tá? Ele é um dos artigos que define infrações por mau uso de luzes. Tá? Nós temos lá na linha A do inciso 2. Tá? 251, utilizar as luzes do veículo, aí fala de pisca-alerta. Inciso 2, baixa e alta de forma intermitente, exceto nas situações a curtos intervalos, quando for conveniente, advertir o outro condutor que se tem o propósito de ultrapassá-lo. Tá? E aqui tem imobilizações, aí o pisca-alerta, regulamentação da via para o pisca-alerta, tá? Então é o inciso A. Inclusive aqui ele fala só até da ultrapassagem, nem fala aquele propósito de piscar para quem vem do sentido contrário, mas o artigo 40 permite. Tá? Mas vamos ver mais adiante como é que fica essa situação, que parece que tem uma partezinha aqui que está omissa. Quando for conveniente advertir a outro condutor que se tem um propósito de ultrapassá-lo, somente ultrapassar. A passagem não é uma exceção para o efeito do enquadramento da infração. Tá? Eu tenho até ciência de uma pessoa que é especialista em legislação de trânsito e que considera que as sinalizações permitidas para indicar ou solicitar ultrapassagem sejam, por analogias, aplicáveis à passagem. São palavras dessa pessoa. Eu só não vou citar aqui a fonte ou quem é a pessoa, porque o site dessa pessoa é bem claro, com a colocação de dizer que é estritamente proibido o uso sem permissão expressa e escrita do autor do comentário, certo? Mas se vocês procurarem no Google, vocês vão encontrar aí, tá? Bem facilmente essa situação. É uma pessoa que eu admiro muito o trabalho dessa pessoa, eu concordo com 99% que essa pessoa diz, mas nesse caso eu discordo e vou me explicar por quê, porque os motivos são bem simples. O primeiro motivo é óbvio, tá? O motivo pelo qual não é permitido piscar para uma simples passagem, porque você vem na faixa da esquerda, tá? Na faixa da esquerda e vem um indivíduo lá atrás, na esquerda também piscando que nem um louco. Essa perturbação pode tirar a atenção do condutor que vai à frente. Vamos pensar numa situação. Em um dado momento, o condutor observa à sua frente alguma coisa que pode representar um perigo. Vou botar um exemplo aqui bem básico que acontece muito em rodovias. Tá? Eu já vi um cachorro ser atropelado em rodovia. Tá? E eu, infelizmente, já tive a infelicidade até de atropelar um também, porque o bichinho ele ficou indeciso no meio da rua, tentei passar por trás dele, ele voltou, desviei para passar por trás, aí ele voltou de novo, já não deu mais tempo de fazer nada. Mas vamos supor assim, o cachorro está na beirinha ali da rodovia e você olha, você está na faixa da esquerda e ele de repente vai atravessar do canteiro central lá para o lado direito, aí você olha e pensa assim, talvez aquele cachorro atravesse na minha frente, você já tira o pé, já se prepara para talvez ter que desviar, dar uma freada, já olha para ver se não tem alguém ao lado ou perto. Aí nisso
vem aquele clarão no seu retrovisor e aquela fração, aquele momento em que você desvia a atenção, né? O cachorro atravessa e você não vê, pronto, o acidente está formado. O motorista de trás, de repente, não viu esse perigo. Não foi nem maldade, vou atropelar aquele cachorro. Ele simplesmente quer passar, certo? Mas ele não viu aquele perigo e ele piscou. Por isso que não se deve piscar, tá? Porque pode acontecer, sim. Só para vocês terem uma ideia, uma situação real que aconteceu comigo é uma situação parecida. Não foi exatamente piscar. Eu estava vindo numa via, né, normal, assim, urbana, era até uma avenidazinha, né, e uma pessoa saiu de uma rua lateral depois que eu passei, tá? Quando ela entrou na rua, mesma rua que eu estava, na mesma faixa que eu estava, já com farol alto, tá? E eu simplesmente desviei, ele começou a me incomodar, né? Ele veio se aproximando, começou a me incomodar, eu simplesmente desviei a atenção por uma fração de segundo para acionar aquele botãozinho corta-reflexo do retrovisor. Aí minha mulher gritou, cuidado, eu olhei para frente, tinha uma fila de capivara que do nada começou a atravessar e eu não pude fazer nada. Eu tentei bombar o freio para parar com mais eficiência, não é ABS o meu carro, então a gente faz o famoso APS, né, que vai dando bombada para o carro segurar. Mas mesmo assim, infelizmente, atropelei duas e um outro cara recolheu as duas e fez o churrascão dele no final de semana, mas foi muita tristeza para mim, tá? E é chato, mas é a mesma situação da pessoa que vem piscando para fazer a passagem. Ela vem na mesma faixa da esquerda, vem lá atrás, vem longe, já vem piscando que nem um louco, tá? Por isso que não se deve piscar para pedir passagem. Isso está errado e não está permitido no código. É só interpretar bem e vocês vão ver que não está. Mas aí você pergunta, ué, mas não é a mesma coisa para ultrapassagem? Então por que pode na ultrapassagem? Aí é muito simples, vou explicar também. No caso da ultrapassagem, o elemento surpresa é o próprio veículo que vai ultrapassar. Pois lembre-se, ele fará, na verdade, um conjunto de 3 movimentos. A transposição, a passagem e outra transposição. Ou seja, ele vai, entre aspas, sair do retrovisor do veículo que vai à frente, vai surgir ao lado desse veículo e tomar a frente desse veículo alguns instantes depois. Vocês viram aqui a filmagem que eu mostrei? Como foi um movimento rápido que eu fiz? Eu ultrapassando? Então, aquele veículo que vai à frente, ele pode ser pego de surpresa. Dependendo da situação, pode ser interessante, sim. Nesse caso, você piscar quando for iniciar a manobra, ou até mesmo daquele estoque de buzinha. Pá. Aí o cara, opa! Às vezes é um cara que está mexendo no celular, às vezes é um cara que está conversando, ou mesmo sintonizando um rádio ali no aparelho dele, não está fazendo nenhuma infração de mexer no celular. Tá? Vocês vão ver ali que você pode até dizer que a luz indicadora de direção, ou seja, a seta, já tem essa função. Mas se nós observarmos bem lá aqueles arquivos, aquelas disposições que eu citei, que são os incisos 9, 10, 11 do artigo 29, nós vamos ver que os cuidados, principalmente o 10 e o 11, vamos ver que todos os cuidados são tomados em relação a quem vem de trás, ao próprio veículo que vai para a frente, né, a outros veículos que possam estar envolvidos na manobra, possam ser envolvidos, mas o veículo imediatamente à frente, ele tem um pouquinho mais de situação que ele pode ser pego de surpresa, né? Então, pode ser interessante sim a pescada de farol, nesse caso de ultrapassar, porque o movimento de ultrapassar ele é muito mais complexo do que uma simples passagem, tá? Por isso que talvez o legislador tenha sido levado a reconhecer a possível necessidade de reforçar a sinalização e permitiu piscar o farol para ultrapassagem somente. O outro motivo para eu discordar de que a passagem possa ser enquadrada nessa situação é o próprio manual de fiscalização do CONTRAN, tá? Aí nós vamos ver aqui numa outra lei, tá? Não são as normas auxiliares, a Infraestrutura Gov Resoluções CONTRAN, número 371 de 10 de 12 de 2010, publicado em 22 de 12 de 2010. Tem algumas deliberações aqui que fazem modificações nela, mas essas modificações aqui eu já vi só em relação a datas de vigência,
tá? Isso aqui está em vigor, tá? Então, se baixar aqui o Manual Brasileiro de Fiscalização, volume 1, tá? Aí não adianta eu tentar abrir aqui porque ele vai simplesmente baixar um arquivo, tá? Esse arquivo aqui eu já baixei, tá? Isso aqui é a ficha que o fiscalizador tem em mãos na hora que ele vai fazer uma autuação. E tá aqui, ó, artigo 251, inciso 2, que é aquela infração lá, tá? Utilizar a luz alta e baixa intermitente, exceto quando permitido pelo CTB. Aí ele esclarece aqui, quando atuar, o veículo que usa luz baixa e alta de forma intermitente, tal, exceto, né, a curtos intervalos para divertir o propósito de ultrapassar, que é o que está definido lá no artigo 251. Ainda coloca que é não autuar aquilo que está permitido lá no artigo 40, que é quando você usa luz alta e baixa de forma intermitente para indicar o risco. Não é para indicar que o risco é a lei seca, não, tá, gente? É um risco, por exemplo, você passou na estrada, viu que tem uma vaca morta, tá? E aí esse veículo que vem no sentido contrário, né, poderia passar por cima da vaca morta na pista. Você pisca para ele. Agora você não vai piscar por causa da blitz, nem para a Polícia Federal, nem para o radar, nem para a lei seca, tá? Porque aí já se enquadra outra infração, tá? Então nós temos aqui essa ficha aqui, essa resolução do CONTRAN, essa ficha aqui tá referente ao artigo 251, inciso 2, ela reforça tudo que foi falado até aqui, é bem claro em dizer que não se pode atuar somente no caso da ultrapassagem e nesse caso de alerta, tá? Então, enfim, é isso aí, tá? As pessoas defendem que pode piscar para fazer a passagem e afirmam que quem está na frente tem que sair, senão vai ser multado, né? Ou seja, essas pessoas estão enchendo o papo sem razão. Elas não têm razão de falar isso, tá? Não têm total conhecimento de caso, estão interpretando errada de forma a lei, tá? Mas aqui, é claro, vale sempre a máxima. Um erro não justifica o outro. Se o cara vem acima da velocidade, não é você que vai fiscalizar isso. Isso aí é consenso geral, tá? Você tem que cumprir a lei, você sai do caminho. Na verdade, é sua obrigação moral, tá? É o que eu penso, é sua obrigação moral de qualquer motorista, não é nem permitir que o outro motorista sinta a vontade de piscar o farol. Você tem que ficar atento o tempo todo. Se o cara surgiu lá atrás, você já põe a seta para a direita ou já sai, se for possível. Tá? Se não for possível, às vezes vale até uma seta para a esquerda para indicar o motorista que vem atrás, vai entender, opa, aquele cara ali não está conseguindo sair, não pode sair agora, não vai sair agora por algum motivo, tá? Às vezes é alguma coisa que ele não está vendo, um obstáculo na pista, um objeto na pista que pode causar um dano, ou mesmo... Porque tem gente que pisca para o carro que está na esquerda e mais lento, mas esse carro está passando um ônibus e o cara já vem piscando. Pô, então você liga, ou liga a seta para a direita, indicando que você vai dar passagem para ele, ou mesmo seta para a esquerda, indicando que você vai se manter na esquerda por enquanto, aí em seguida você aciona a seta para a direita para mostrar, né? E é aquele negócio. Diga-se de passagem aí para esse pessoal que acha que pode vir piscando que nem louco, tá? Na verdade, se o cara estiver acima do limite e ainda vem piscando, na verdade são duas infrações. Então não é nem o caso de um erro justificar o outro, mas seria um erro justificar os outros. Ainda assim, se você está na frente, não importa se você está na velocidade máxima, né, sai o quanto antes, tá? Por fim, né, esse pessoal que fala qualquer coisa ao contrário do que eu disse aqui está falando besteira. Valeu!